Deixo-vos a paz, apresenta a você o curso bíblico Examinai as Escrituras, mensagens de verdade e paz para o seu coração, apresentado por Ronaldo Mendes. Tema 6, a Igreja, dons e sustento da obra. Já pensou você andando pelas ruas e encontrar um par de pernas ou dois braços vagueando, sem cabeça, sem quadris, não sabendo para onde vão e a quem pertencem? Assim é uma pessoa sem igreja. Qualquer membro não sobrevive fora do corpo. Jesus apresenta a sua igreja sendo o corpo, e ele mesmo a cabeça deste corpo, que é a igreja. Colossenses capítulo 1, verso 18. Ele precisa de você também, com seus dons e seus talentos, para continuar a obra de sua igreja nesta terra. Efésios capítulo 5, verso 30. A igreja, casa de oração para todos os povos. Quem é a pedra? E sobre quem foi edificada a igreja de Deus? Respondendo, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, verso 16 a 18. Quem é a pedra referida por Jesus como base da sua igreja? É o próprio Jesus, e não o apóstolo Pedro. Pedro foi um homem violento e negou a Jesus por 3 vezes. Marcos 14, versos 30 e 68. Embora Pedro tenha se arrependido, esse não era o motivo porque Pedro não era a pedra. É porque jamais Deus usaria um homem como fundamento da sua igreja. Atos capítulo 4, versos 11 e 12 e Hebreus capítulo 4, verso 15. Ao contrário, o apóstolo Pedro reconheceu que só Jesus é a pedra angular e preciosa que sustenta a igreja. Atos capítulo 4, versos 8 e 11, e confirmou sua declaração anterior em sua carta final, 1 Pedro, capítulo 2, versos 6 e 7. Após sua conversão, Pedro foi um com os demais a dirigirem a igreja de sua época, e juntos perseveravam unânimes na fé em Jesus. Atos, capítulo 1, verso 14. Pedro não é a pedra que Jesus mencionou, e tampouco foi o primeiro Papa que a Igreja Católica Romana reivindica. Ora, Pedro foi um discípulo que no seu ministério apostólico serviu a Deus em todos os seus caminhos, inclusive na guarda dos 10 mandamentos bíblicos. Leia eles em Êxodo capítulo 20, verso de 3 a 17, e não em mandamentos de homens que a mesma igreja romana ainda prega hoje. Marcos 7, verso de 7 a 8. Confira também Atos capítulo 5, verso 29, onde Pedro diz: importa obedecer a Deus do que aos homens. E 2 Pedro capítulo 2, verso 21 e capítulo 3, versos 1 e 2. Além do que, Pedro era casado, o que contraria a prática de qualquer igreja que defenda o celibato para os papas. Ver Marcos capítulo 1, verso 30. Pedro tinha sogra, o que indica ser casado, e a igreja de Cristo não deve proibir o casamento dos bispos. 1 Timóteo capítulo 4, verso 3 e Tito capítulo 1, versos 7 e 8. Com certeza, Jesus referiu-se a si próprio como a pedra angular, o modelo e espelho de sua igreja. Efésios capítulo 2, verso 20. O apóstolo Paulo também fez menção de Cristo como a rocha que seguiu o povo de Deus no deserto. Confira 1 Coríntios capítulo 10, verso 4. Mesmo assim, muitos a rejeitaram, e ele tornou para aqueles a pedra de tropeço, mas para os que creram, a pedra viva da salvação. 1 Pedro capítulo 2, versos 3 e 8. O próprio Cristo foi quem fundou sua igreja e delegou funções aos homens para que estes levassem a bom termo a obra de evangelização do mundo. 1 Pedro capítulo 1, verso de 1 a 20. Concedeu dons uns para profetas, outros para apóstolos, evangelistas, pastores e doutores. Efésios 4, versos de 11 a 12. A obra individual de cada um destes se destina ao aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo, que é a sua igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versos 25 a 31. Qual a missão da igreja que prega as verdades de Deus? Existe a igreja pessoal, os homens. 1 Coríntios capítulo 12, verso 27, sendo o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. Existe também a igreja nominal, organizada com templo físico. 2 Coríntios capítulo 8, verso 1.
Sua principal missão é cumprir o ide de Jesus, Mateus 28, versos 19 e 20, evangelizando, curando e ensinando o valor de toda a Bíblia para a vida do cristão. 2 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17, mostrar aos pecadores o perdão de Cristo, ensinando a todos a amar e a respeitar a Deus e ao próximo. Deuteronômio 6, verso 5 e Levítico 19, 18, revelando a função da lei de Deus, incluindo a observância do Santo Sábado e seu benefício para toda a humanidade. Apocalipse 14, verso 12, e pregar a breve volta de Jesus, advertindo ao mundo sobre o juízo vindouro de Cristo. Tito 2, verso 13 e Apocalipse 14, versos 6 e 7. Amigo, sua igreja vive estes requisitos? Dons, as ferramentas das obras de Deus. Como Deus revela a sua vontade à igreja? Através dos dons, inclusive o dom de profecia. Amós 3, verso 7. Na igreja que prega as verdades para o tempo do fim não é diferente. O dom de profecia deveria se manifestar nos últimos dias. Joel capítulo 2, verso 28. Mas tudo deve ser feito com muita ordem e decência. 1 Coríntios capítulo 12, versos 6 e 10 e 14, verso 40. E como humildes cristãos, devemos crer em seus profetas que andarem segundo os mandamentos de Deus. 2 Crônica, capítulo 20, verso 20, comparar com Isaías, capítulo 8, verso 20. Que lugar tem o dom de profecia na igreja verdadeira? A igreja que não tem profeta pode facilmente se corromper. Provérbios 29, verso 18, ver também Oséias capítulo 4, verso 6. Orientações de ordens espirituais e denominacionais foram reveladas à igreja verdadeira, objetivando o aperfeiçoamento e preparo dos filhos de Deus. Apocalipse capítulo 1, verso de 1 a 3. A igreja verdadeira mantém o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Apocalipse 19, verso 10. Ouça bem isto. O dragão, Satanás, está irado contra a igreja que ensina e guarda os mandamentos de Deus. Apocalipse 12, verso 17, conforme Êxodo, capítulo 20, versos de 3 a 17. Muitos que nos ouvem precisam ser conduzidos ainda a esta igreja verdadeira. Esta obra é do Espírito Santo. Ele está apresentando a sua igreja a você agora. Ouça o seu apelo e não endureçais o vosso coração. Salmos 95, versos 7 e 8. É necessário você nascer de novo. João 3, verso 3. O dom de profecia deve ser evidente nesta igreja. São mensagens que nos fazem crescer na graça de Cristo e também em nossa vida pessoal e na missão global de evangelização. Você pode estar se perguntando: existe alguma igreja que apresente estas qualidades acima? Para responder, convido-o a conhecer um pouco mais da igreja que apresenta estas mensagens que você está apreciando agora. Sugiro que você leia alguns livros como Vida de Jesus, O Grande Conflito, Parábolas de Jesus, Caminho a Cristo e outros da escritora cristã Ellen White, editados pela Casa Publicadora Brasileira. Você verá como Deus tem confiado sua mensagem e manifestado seus dons a uma igreja nos últimos dias, e sentirá a presença do Espírito Santo através de mensagens que o levará a compreender com mais clareza as Sagradas Escrituras. Sustento financeiro da obra de Deus. Como a Igreja de Cristo deve ser mantida financeiramente? Não quero aqui falar apenas de dinheiro, mas sim de fidelidade a Deus, que é o dever de cada um de nós cristãos. Muitos têm deturpado esta questão nas igrejas, mas a obra de Deus não pode ser prejudicada por atitudes egoístas de alguns líderes que se valem de sinceros corações para simplesmente crescerem o seu patrimônio terreno. A verdade é outra. Vejamos, toda entidade tem sua necessidade de sobrevivência, e a Igreja de Cristo também precisa se manter no plano terreno. Para isso, Jesus instituiu o plano dos dízimos e ofertas voluntárias. Malaquias 3, verso 10. Seu objetivo é sustentar a obra
obra de evangelização, aplicar em assistências sociais e suprir as necessidades pessoais e familiares dos ministros que dedicam suas vidas ao trabalho do Senhor em prol do semelhante. Atos capítulo 2, verso 45 e capítulo 6, versos de 1 a 5. Jesus advertiu os líderes religiosos de sua época de que eles deveriam praticar os preceitos da lei que envolvem a justiça e a misericórdia e também devolverem os dízimos ao templo de Deus. Mateus 23, verso 23 e capítulo 22, verso 21. E nós não devemos ser diferentes para não incorrermos nesta falta. Roubo a Deus. Malaquias 3, verso 8. Caro amigo, lembre-se, Deus não muda nunca. Malaquias 3, verso 6. Provai e vede que o Senhor pode abençoar-nos muito mais do que necessitamos. Malaquias 3, versos 11 e Filipenses, capítulo 4, verso 19. Entregue completamente sua vida aos cuidados deste soberano Deus. Ele te ama e te ajuda. Os dízimos devem ser utilizados para o avanço da obra de Cristo, para alcançar corações sinceros a Deus em toda a humanidade. Mas veja bem, se alguém estiver fazendo mau uso ou emprego do dinheiro do Senhor, saiba que cada um destes darão contas de cada centavo gasto indevidamente. Porém, cabe a nós sermos leais na devolução dos dízimos, como prova de nossa gratidão, amor e confiança nas promessas de Deus, por tudo que Ele fez e continuará fazendo por todos nós. João 3, verso 16 e capítulo 10, verso 16. Decida agora e ore comigo. Senhor nosso Deus, creio que ainda existe alguma igreja verdadeira nestes últimos dias e que o Espírito Santo ainda derrama os dons nesta igreja. Desejo conhecê-la e também fazer parte deste povo, contribuindo também com meus talentos e recursos para a divulgação do Evangelho eterno aos meus irmãos em todo o mundo. A Ti, Senhor, entrego agora a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Outras informações sobre este e outros temas da Bíblia, entre em contato comigo, Ronaldo Mendes. Visite o blog www.deixovosapaz.blogspot.com ou faça como eu fiz, visite uma igreja adventista do sétimo dia mais próxima de você e ali solicite os seus materiais de estudos bíblicos. Com certeza você se surpreenderá com a sua mensagem. Deus o abençoe.